Quando eu cheguei até a faculdade, eu entrei na faculdade por pressão familiar também, eu vi esses assuntos que eu queria discutir, que não encontrava jeito, serem discutidos. E fiquei muito encantado com aquilo por uns 3 meses, porque depois eu percebi que essas pessoas também não se aproximavam dos mais pobres. Quando eu saí do exército, eu tinha o couro bem duro. Eu aguentava dormir no chão, papelão, molhado, passava fome tranquilamente. Então, eu saturado do meu meio social, todo feriado, todo espaço que eu tinha, eu viajava de carona. Ia para uma aldeia de pescadores, uma vila no alto da montanha, onde estavam as pessoas mais pobres, porque eu sentia muita atração. E ficava observando que aquelas pessoas tinham muito mais espontaneidade, tinham uma união muito maior do que no meu meio, na minha classe. Eu tinha uma humanidade, uma relação afetiva que eu não conhecia. Aí eu resolvi, já decepcionado com a faculdade, não ter nada. Vou fazer a experiência do que é não ter nada. Eu quero andar pelo mundo sem nada. Só que aí a família, ofendida com a minha opção, cortou relações. E o que era para ser uma experiência virou situação. E assim eu vivo até hoje. E aí eu cheguei no meio mais pobre, pedindo o que comer, pedindo onde dormir, e as pessoas começaram a me olhar com igualdade. Como eu tinha a visão condicionada, porque a gente é condicionado por uma mídia safada, cheia de psicologia do inconsciente, eu cheguei no meio dos mais pobres como quem chega no meio dos ignorantes. Eu vou ensinar eles, porque eu tive mais escolas. E começava a falar da humanidade, da desigualdade, mas a língua que eu falava não era a língua daquele lugar. E as pessoas ali já estavam me olhando com igualdade, porque eram fodidos, mais do que todo mundo. Então eu percebia que com igualdade eles eram mais espontâneos, eles riam da minha cara, do meu jeito de falar. Eu de repente me dei conta que ninguém entendia o que eu estava falando. Aí eu me senti um idiota, 2 vezes. Primeiro porque eu achei que eu estava indo para o meio da ignorância, e eu percebi que ignorante ali era eu. E segundo porque eu percebi que eu tenho 2 orelhas, 2 olhos e só uma boca. Eu tenho que ouvir mais, observar mais e falar menos. E eu comecei a fazer isso, prestar atenção. E percebi que no meio da periferia, que a gente julga que é tão ignorante, existem códigos de comunicação inacessíveis para quem fala a língua acadêmica. São códigos intuitivos, são códigos de sentimento, são gestuais, é mímica, é uma coisa muito mais profunda. E eu percebi também, aliás, no meu próprio coro, que a capacidade de resistência nas periferias é muito maior do que nas outras classes. Porque quem trata com dificuldade ganha força. Ali se acostuma, aqui todo mundo sabe disso, se acostuma a tratar com dificuldade, superar perdas o tempo todo. Dificuldade gera resistência, facilidade gera fragilidade. Então as classes mais altas, como aquela que eu era originário, era muito frágil, muito medrosa. Era o que me incomodava lá, era o medo. Ali era um medo enorme de cair de patamar. E quando eu estava misturado com a maioria, eu via que ali ninguém ficava triste porque não tinha nada. Pelo contrário, era uma alegria danada. As dificuldades eram pinto, era brincadeira de criança. Aí eu comecei a perceber que essas pessoas não sabem disso, porque tem todo um processo de impedimento do desenvolvimento dessas pessoas.